que é um ensinamento do Papa Francisco, né? Nós somos os jardineiros do mundo. Nós somos os zeladores, os promotores da vida no universo. E aí a gente encaixa o veganismo. Queria saber um pouquinho mais como foi o seu início no veganismo. Todo mundo gosta de contar essa história, todo mundo gosta de saber essa história. O senhor já era padre nessa época? O que motivou o senhor a iniciar a caminhada no veganismo? Bom, o principal motivo, eu creio que é da maioria, uma grande maioria das pessoas, é a compaixão. E essa compaixão eu me lembro que eu tinha desde criança, porque eu nasci em meio a uma realidade rural, né, onde é muito comum criarem-se animais para matar, para comer, atividade pecuária, pequena e grande. Até, inclusive, a minha casa era do lado de uma cabanha, que é um criadouro de gado, né? Era uma raça de uns bois gigantes, assim, chegava a 1.000 quilos, brancos, eram levados a exposições. Não era, parece... eu não me lembro agora se eram destinados ao abate, mas, enfim, nasci nessa realidade, né? E sempre me comoveu muito o sofrimento dos animais, desde pequeno. Mas, claro, a gente, nascendo assim nessa realidade, acabava comendo, né? Porque na cultura é muito forte e quase não se imagina uma comida sem carne. Mas eu nunca fui assim de comer churrasco, nunca fiz churrasco, nunca comprei carne. Comi, às vezes, um pedacinho ali, porque por causa da pressão social, do convívio social, também nunca tinha ouvido falar em veganismo, vegetarianismo, né? Isso foi na minha vida adulta, que eu descobri por meio de uma revista chamada Vegetarianismo, que havia ali um livro era uma revista com receitas de pratos vegetarianos, né? E o termo vegano veio, digamos, há uns 15 anos atrás, pelas redes sociais, quando iniciou ali o Facebook, e principalmente o Facebook, o Instagram veio mais tarde. E então eu comecei ali também no Facebook a ver páginas de ativistas veganos, né? Ouvi falar do Instituto Nina Rosa, do documentário A Carne é Fraca, e embora eu nunca assisti nenhum desses documentários, porque eu não acho necessário e porque também me abala muito emocionalmente, né? Eu já ficava abalado em ver as fotografias, e fico ainda, e das imagens que eu tenho da minha infância também, da pessoa lá segurando um machado para matar o boi, e a galinha sendo puxada a cabeça, pescoço, né? E carnear o porco, eu fugia bem para longe para não ouvir os berros do porco. Eram datas muito tensas para mim, o Natal, o fim de ano, Páscoa, né? Porque era uma tradição, ainda, dos familiares se reunirem lá e matarem animais, né? Então, foi aí a minha caminhada. E, claro, daí, à medida que eu fui também estudando, comprando livros, adquirindo, eu fui cristalizando cada vez mais essa minha convicção, né? Que foi por início, por compaixão, e ainda é por compaixão, mas hoje, claro, existem outros grandes motivos, que é a causa ecológica, o bem do planeta, a saúde, a questão ética e religiosa, né? Porque daí eu fui me aprofundando assim na teologia, na Bíblia, e fui descobrindo que tem um vasto campo para o veganismo aí, que é uma maneira de viver o plano de Deus, né? Sempre eu afirmo, o plano de Deus é vegano. Então sempre foi esse processo aí gradual de estar também preso à cultura, a hábitos, e eu me considero vegano assim faz uns 15 anos, né? E vegetariano algum tempo antes. Agora não tem uma data específica, assim, não tem não me lembro assim. Foi gradual, bem gradual, foi
Eu me lembro que já em 2009 eu já tinha parado por completo. O senhor já era padre na época que Não, começou a parar, não? eu tive 2 períodos assim de vida religiosa, né? Eu entrei bem novo, com 17 anos, fiquei 10 anos na formação, aí me ausentei, fiquei 13 anos fora, né? Como professor em rede pública, e aí foi que me tornei vegano, foi aí, na escola também, porque aí tive contato com essa revista Vegetarianismo, e ali já se falava da questão ecológica, da questão da água, das feiras de ciências na escola. Também me deu essa consciência do cuidado do planeta, da casa comum, como hoje o Papa Francisco afirma. E depois, então, acabei voltando para a formação, faltava só um ano para mim de estudos. E daí voltei, daí ali na teologia, no último ano eu tive contato com a teologia da criação do teólogo Jürgen Moltmann, que ele, lá na década de 60, ele já propunha o vegetarianismo. Talvez ele nem conhecesse o termo vegano, ele colocava o vegetarianismo como o caminho para a salvação do mundo. E ali a crise ecológica já era avisada ali, né, pelos cientistas. Se não mudasse ali aquele modelo de agressão com a natureza, haveria um colapso. Esse que nós estamos experimentando hoje, né? Então, aí foi com Moltmann, que ainda está vivo, acho que tem quase 100 anos, um teólogo alemão, sobrevivente dos campos de concentração, e foi com ele na sua obra Deus na Criação, né? Então ele coloca ali que a gente, isso que é um ensinamento também muito forte do Papa Francisco, né? Nós somos os jardineiros do mundo, nós somos os zeladores, os promotores da vida no universo. E aí a gente encaixa o veganismo, né? Porque o veganismo não é só uma questão de alimentação, mas também de cuidado com a vida em todas as suas manifestações, cuidado com o planeta, enfim, tudo está interligado. O bem integral e universal. Essas reflexões que o senhor traz, até estava dando uma olhada nos posts que o senhor postou recentemente, né? Falando sobre esse cuidado, né, com o planeta, com os animais, ele fazer parte, a partir dessa visão cristã, de cuidar da casa de Deus, né? Da criação de Deus, melhor dizendo. É aí que o senhor vê o principal ponto de conexão entre o veganismo e a espiritualidade, a necessidade do veganismo, ou uma maneira de cuidar verdadeiramente de uma maneira um pouco mais ampla da criação de Deus, né, de acordo com o ideal cristão? Eu creio que é um casamento perfeito, né? E a gente vai olhar, o grande alicerce para mim defender o veganismo como uma vivência do plano de Deus é o Gênesis. Ali na origem do mundo, né? Ali na simbologia do Adão e Eva, que eram os primeiros humanos, né? Que viviam em harmonia com os demais seres, com os animais, e inclusive deram um nome para eles. Então isso significa afetividade, né? Quando a gente dá nome a alguém, a um nome individual, e ali eles eram veganos, digamos, né? E depois da queda, que aparece o consumo de carnes na Bíblia, né? Então, assim, e a Igreja Católica e o cristianismo acreditam na restauração do plano de Deus. O que é essa restauração? Se a restauração era voltar ao que era, né? Então, isso para os cristãos, eles acreditam, né, que a vinda de Jesus inicia esse reino de justiça e de paz, que é construído por nós, né? Ele é uma construção agora. E ele vai ser instalado um dia. Isso para o cristão, as promessas bíblicas, elas são certezas absolutas. O plano de Deus será restaurado. E que plano é? Aquele do Gênesis. Será um reino de justiça e paz.
E este reino não aceitará a violência. Então, não aceitará a morte, a matança de animais, o sofrimento de animais, porque senão não é reino de Deus, onde tem morte, onde tem violência, onde tem sangue inocente, que é tão condenado na Bíblia. Então, nós caminhamos para este reino. Mas só que a igreja também ensina que a gente não deve esperar esse reino tentado. Vai ser, não sei, daqui a 1000 anos. Então vamos esperar os 1000 anos. Não. Ele deve ser vivido desde agora, construído desde agora. Então, por isso, eu considero que o vegano, não eu considero, porque eu ouvi de um padre, né, que estudou lá em Pamplona, na Espanha, numa das universidades católicas maiores do mundo. Um professor dele afirmou que os veganos são aqueles que verdadeiramente vivem o plano de Deus. Porque o plano de Deus, né, é a comunhão de toda a criação. Olha, o senhor trouxe 2 pontos muito importantes. O primeiro deles é justamente sobre a questão da passagem bíblica, né, de Gênesis, que traz essa ideia de Deus, esse desenho inicial de Deus para os seres humanos, né, pensando em uma alimentação à base de plantas e, enfim, após a queda é que tem toda essa mudança. Mas as pessoas usam justamente as passagens depois da queda para justificar o consumo, quando acho que o senhor explicou bem, né? A ideia é tentar viver esse plano inicial quando se é cristão. Sim. E outro ponto interessante... Pode falar, pai, depois eu faço outra pergunta. Eu lamento assim, que o cristão não consegue fazer essa conexão, né? E fica só aquele negócio da boca para fora. Fica só nas orações, fica só na leitura e não é aplicado isso em vida. Chega na hora da mesa ali, se esquece tudo. A gente tem que aplicar, né? O importante é viver, né? É muito o que os cristãos dizem, né? De viver a fé, mais do que ler, mais do que falar, é colocar em prática. Mas outro ponto que eu achei muito interessante que o senhor trouxe é que o senhor citou um outro teólogo, agora citou um padre. Então, essa conexão entre o veganismo e a espiritualidade é algo que vem sendo discutido dentro da Igreja Católica, vem sendo conversado, é um ponto que é levantado de fato pelo que eu estou entendendo, ou ainda é muito... ainda está muito no início esse tipo de discussão? Olha, muitos pensam que eu sou o único padre vegano, né? Mas, na verdade, esse movimento religioso em prol dos animais dentro do cristianismo, como ativismo, começou no século XIX, com o reverendo anglicano, que é uma igreja, né, muito parecida com a católica. O rei da Inglaterra separou no século XVI. Humphrey Primat, um reverendo, ele fez a Declaração do Direito dos Animais, em 1776. Foi logo ali na independência dos Estados Unidos, também da Declaração dos Direitos Humanos. Ele pensou nos direitos animais, né? Depois eu fiquei sabendo, quando ali eu comecei a mergulhar no veganismo, de outros religiosos que defendem os animais. Um deles está vivo ainda também é reverendo anglicano lá na Inglaterra, professor de Harvard, não, de Oxford. Agora eu estou confundindo, eu acho que Oxford e Harvard são uma dessas universidades aí grandes, né? Tem uma na Inglaterra e outra nos Estados Unidos. Acho que é Harvard dos Estados Unidos. Isso. Acho que é Oxford, né? É o Andrew Lindsay, né? Que até aparece no documentário esse Caespirice, que eles, da questão dos vendilhões do templo lá, que eles não estavam vendendo paçoquinha, né? Ele faz essa brincadeira. E então ele escreveu obras já da ética animal, só que não tem traduzida. Depois eu tive contato com o padre Robert Kulat, de Luxemburgo, que ele é vegetariano e escreve obras também de compaixão animal, baseado no Gênesis, na Bíblia. Inclusive, ele mandou um texto para mim. Eu falei com ele um dia ali, pelo tradutor, né, francês. E tem o padre Frank Mann, de Nova York, que é um ativista vegano.
que ele fez ele amava gato e cachorro, assim como 99,9% das pessoas, né? Só que daí ele parou numa sinaleira, e aí ele viu um outdoor que tinha cães e gatos, né? Porque amamos uns. E aí no outro lado tinha galinha, porco, vaca e comemos outros. Ali ele fez a conexão, ali ele virou a chave. Aí virou um ativista vegano. Ele deve ter uns 60 anos, assim, o padre Frank Mann. Não tive contato com ele, procuro nas redes sociais, não encontro nada sobre ele. Graças a Deus só veio uma entrevista assim, de uns 5 minutos que tem dele em inglês. Mas ali dá para entender um pouco ali da história dele. E tem o padre Tomás de Luxemburgo. Esse o padre Roberto Coulata é de Avignon, na França. O de Luxemburgo é o padre Tomás, que ele foi até o Vaticano, lá não sei, em 2008, parece, e ele aparece em uma foto, viralizou que ele está de batina e ajoelhado beijando a pata de um cachorro. Ele queria uma audiência com o Papa Bento XVI na época para a igreja falar mais sobre a questão ética dos animais. Não conseguiu, mas o Papa Bento XVI acho que nem ficou sabendo, né? Porque o Papa Bento XVI é a minha grande inspiração também, na questão da interpretação da Bíblia, porque ele era um Papa da ecologia, ele iniciou lá no Vaticano essa questão do placas solares, essas coisas assim, para cuidar do meio ambiente, e adorava gatos, né? Resgatava gatos e ordenou que todos os gatos de rua fossem alimentados lá e acolhidos no Vaticano. E ele tem coisas muito impactantes, assim. Eu tenho aqui, aproveitando que eu falei do Papa Bento XVI, tem um documento da Pontifícia Comissão Bíblica do Vaticano, né? Que aqui é um grupo de teólogos renomados, que ele é no período do Papa Bento XVI, né? E ele, então, assinou esse documento em que diz aqui que o mandamento não matar deve ser estendido aos animais, né? Agora, eu até sublinhei aqui, achei que tinha marcado, mas eu queria ler isso aí, essa parte. Porque daí isso aqui é magistério da igreja, é ensinamento da igreja, só que não é divulgado, né? Então, deixa eu ver, não estou achando agora. Aqui, aqui, ó. Achou? Achei, na página 153, né? Documentos da igreja, documentos oficiais, que tem peso de Sagrada Escritura. O católico sabe disso. É magistério, Bíblia e a tradição. Aqui diz assim, ó: diante da problemática global da ecologia do planeta, o horizonte moral aberto pelo valor respeito pela vida poderia facilmente ultrapassar os interesses apenas da humanidade, chegando a fundamentar uma reflexão renovada sobre o equilíbrio das espécies animais e vegetais, com todas as nuances possíveis. O relato bíblico das origens poderia oferecer o convite para isso. Para mim é muito claro isso, né? Ele está dizendo que o mandamento não matar não deveria ficar restrito só ao ser humano, mas ali inclui animais e vegetais. Ou seja, a vegetação vai destruindo toda a nossa flora, né? Também todas as ervas medicinais ali que Deus nos deu estão sendo destruídas. A Amazônia é um exemplo disso. E ele disse o relato bíblico das origens, ou seja, do Gênesis, porque Gênesis é a origem, né? Poderia oferecer o convite para isso, que é ali Adão e Eva, antes da queda. E aí eu queria ler a última parte aqui, ó, que diz assim, que muita gente não conhece isso, né? É um documento oficial, eu descobri esse ano. Eu fico pesquisando aqui no site do Vaticano. Daí o último parágrafo diz assim: enfim, para ter continuação, o presente documento necessitará, estamos convencidos, de um esforço de divulgação. Só assim poderá levar ajuda aos pastores, né, que é os padres, aos animadores pastorais, aos catequistas, aos professores, sem esquecer os pais cristãos, que têm a missão bela e insubstituível de educar os seus jovens para a vida, para a fé,
para o uso de uma liberdade responsável e de guiá-los sobre a estrada da verdadeira felicidade, que culmina além do mundo presente. Então, ninguém sabe, ninguém conhece, porque ninguém divulga, né? Esse é o problema, né? E eu estou descobrindo, daí estou divulgando, né? Essa mensagem oficial da igreja, e por isso que muitas pessoas pensam assim, mas o padre, ele deveria sair da igreja, porque a igreja não olha para os animais, coisa assim. Eu penso assim, tem que diferenciar de religião de religiosos. Eu estou descobrindo tesouros da compaixão animal maravilhosos nos documentos da igreja, na Bíblia, e cada vez mais fico convencido dessa minha opção. Agora, se os seguidores, né, não observam, aí não é um problema meu, né? Ou não um problema da igreja, digamos. Antes da gente continuar o nosso papo, eu vou só ler o comentário do Leone Teles, que ele está dizendo live necessária. Obrigada, Leone. A gente está muito feliz de receber o padre aqui. Vai ficar gravada? Sim, nossa live vai ficar gravada. Então, vocês podem acessar depois, mandar para os seus familiares, para seus amigos, amigas, quem vocês acharem que vai ser legal assistir essa live. E, padre, eu tô muito fascinada com essa passagem que o senhor trouxe aqui pra gente. Isso presente nos documentos oficiais, para além de Gênesis, né? É algo muito importante, né? E entra um pouco no que o senhor falou da necessidade da divulgação. É importante a gente falar, até porque muitas pessoas chegam até a gente e falam sobre como se tornaram veganas. E tem a questão da espiritualidade muito forte. Inclusive, a gente tem um programa gratuito de veganismo, sobre veganismo pela espiritualidade, porque é algo presente. As pessoas olham nos olhos dos animais, elas não querem fazer mal e elas expandem a compaixão, né, para todas as espécies. Então, é algo muito interessante saber que tem documento atualizado, tem documento lançado, se não me engano, o senhor falou que foi ano passado, que esse ano que o senhor descobriu, então é algo realmente muito recente. A gente precisa, né, conversar sobre isso, e eu acho que é um momento muito pertinente, né, porque durante a Quaresma, a Páscoa, as pessoas estão refletindo muito sobre os seus hábitos, sobre a sua vida, e acho que não tem momento melhor para parar para refletir na violência que os animais sofrem, né? Sim. Eu penso assim que a Quaresma é um tempo de conversão, né, de mudança de vida, então de fazer um exame de um exame de consciência profundo e mudar, né, essas práticas aí. A campanha da fraternidade desse ano é sobre ecologia, né, cuidado com a criação. O Papa Francisco, em 2022, a um grupo de jovens argentinos disse que para comerem menos carne para salvar o planeta. Então está dando assim, estão sendo dado pistas, né? Estão sendo jogadas sementes. Agora, claro, não há assim uma declaração sobre veganismo ou alguém se declarar vegano, um líder importante, porque eu acho que são questões políticas também, né? Isso é mexer com os poderes de morte, que eles têm poder. Esses que têm o dinheiro, que têm a finança, como usa o termo o Papa Francisco, né? Então é uma questão política, até manter uma certa neutralidade, mas a gente lendo a fundo os últimos documentos, desde o Papa João Paulo II, nós vamos encontrar aí muitas fontes, e é isso que eu estou procurando trazer, divulgar, né? Escrevendo livros sobre isso, colocando como citação. Então, os meus livros, né, eles são muito bem fundamentados na doutrina da Igreja, no catecismo, nas encíclicas. Então, eu não vejo ninguém nunca me questionar, porque eu tenho uns alicerces fortes, assim, dentro da Igreja, né? Claro que eu lido com um público que não é católico, né? Um ou outro, sim, que é vegano católico, porque realmente não, com a realidade das comunidades cristãs, não consegue se identificar. Porque as comunidades, elas vivem de churrasco,
elas vivem de exploração animal, é cartão de galeto, de meio, aqui diz meio frango, é festa de padroeiro com churrasco de gado, de porco, de tudo que é animal. Então é bem complicado para um vegano se inserir, né, numa comunidade. Como é para mim, é bem desafiador também, né? É bem desafiador. Mas só que eu tô ali na doutrina e tô encontrando alicerces ali. Então, entendo, assim, que precisa haver esse despertar, né, dentro das comunidades. O Papa Francisco, ele tem uma declaração muito forte, né, que as paróquias precisam se converter. Então, em outras palavras, né, ele está dizendo que tem coisas erradas que estão se praticando, que está um caminho errado. Só não diz o que é, né? Mas assim, os bispos do Brasil deram uma pista, assim, no documento 100, a conversão pastoral das paróquias, né? Que muitas comunidades se preocupam só em fazer festas e almoços e esquecem a espiritualidade. E aí até já perderam a identidade cristã. Viraram mais clubes do que igrejas. E aí isso está no documento 100 da CNBB, no ponto 35. Né? Porque muita gente às vezes vem dizer que eu invento coisas, né? Então por isso que eu gosto de dar aí as referências, o nome, o número do parágrafo, para poderem ir lá e conferir, né? Referência completa, né? Eu vou aproveitar esse gancho que o senhor trouxe e eu vou ler uma pergunta da nossa seguidora Hélida Maria, estou aqui com a minha palhinha. Ela mandou a seguinte pergunta: quais os caminhos que o senhor recomenda para trazer a pauta do veganismo para os cristãos? Muitos acham a prática bonita, mas quase não existe essa conversa nas paróquias, exatamente o que o senhor falou, né? Da questão interna. Como é trazer essa pauta? Eu não sei como fazer ou como é. Quais os caminhos que o senhor recomenda? Eu recomendo, né? Isso. Bom, assim, é bem complicado, é bem difícil. Eu penso assim, eu sempre relaciono, né, a abolição dos animais com a abolição da escravidão, com a abolição também, com a busca dos direitos das mulheres. Tudo são casos assim de especismo, né? São da mesma raiz. Então eu penso assim, imagina lá voltar no tempo da escravidão. Será que quando era o tempo da escravidão, será que algum padre pregava a abolição nos sermões? Ou ali no tempo das mulheres e atrás dos seus direitos, será que algum padre promovia os direitos das mulheres? Então, ali, por questões até políticas, né, precisava talvez manter o silêncio. Embora nesses grupos aí, de abolicionistas, sempre houve, graças a Deus, participação de religiosos. Né? Nós tivemos aqui, no caso do Brasil, um frei que defendeu os índios, Bartolomeu de Las Casas, foi assim, expulso, morreu preso. Enfim. Então, hoje é difícil falar sobre veganismo, a não ser pelo testemunho, pelo exemplo. Porque até falar de veganismo vai criar polêmica, vai endurecer ainda mais os corações. E quando a gente mostra empatia e a gente conquista a confiança das pessoas, a mudança vai acontecendo. Por exemplo, eu celebrei 10 anos de padre semana passada, né? E eu estava angustiado, porque como é que eu vou fazer um evento vegano? Porque primeiro tem que ter recursos, primeiro tem que alguém que faça, e eu fui atrás de alguns estabelecimentos e não faziam, não tinham condições assim de fazer um evento assim, e aí eu tive que ceder, né? Então cada um vai trazer um pouco de casa, cada um vai trazer um doce, um salgado, né? E aí, com a graça de Deus, caiu numa sexta-feira, né? Foi numa sexta-feira. E aí, a sexta-feira da quaresma, o católico é orientado a não comer carne. Né?
Só que eu tive que fazer todo nas missas eu fiz uma pregação, né? Porque é numa sexta-feira, então nós vamos viver a quaresma. Se a gente não viver, quem vai viver? E não por mim, não por mim, mas pela nossa espiritualidade. Eu peço que vocês não tragam alimentos com carnes, não por mim. E aí, daí a pessoa veio depois, tá, mas sardinha pode, né, padre? Não, porque é um animal, né? Então eu disse, e tem 1001 opções, não, se eu não tivesse nenhuma, mas tem 1001. E aí foi assim que acabaram, acho que trazendo com leite, ovos, né? Mas teve uma parte, a grande parte, veganos. Pastéis, bolo vegano. Aí teve uma ativista aqui, a Simone, que trouxe 100 pastéis e trouxe uma torta de maracujá. Então, aquilo, o que aconteceu? Os alimentos veganos duraram poucos minutos. O que não era, sobrou tudo. Né? Então muita gente ali estava surpresa, estava assim, de boca aberta, como diz aqui no Sul. Então é dessa maneira assim, que eu penso que tem que ir, sabe? Fazendo. Muitos aí que já pegaram uma caponata de berinjela, né, ficaram maravilhados, pegaram com a moça qual a receita, já começaram a fazer em casa. Então, essa parte que você falou dos ovos e do leite, ela é curiosa, né? Porque muitas pessoas, principalmente leite, derivados, as pessoas têm muita dificuldade de entender como é que vai substituir e tudo mais. E aproveitar até para falar que a gente acabou de lançar um e-book gratuito, né? Com 10 receitas sem laticínios. Então, manda pro pessoal da sua paróquia, que aí no próximo eles já fazem com queijo de castanha, igual a nossa empadinha do nosso e-book. Porque é realmente uma dúvida que as pessoas têm. Mas vou aproveitar para ler aqui uma pergunta. Muitas pessoas questionam por dizerem que o Senhor pedia sacrifícios animais e antigamente já se alimentavam de carne animal. Como podemos combater esses argumentos com base nas escrituras? Volta um pouco do que a gente falou sobre Gênesis, né? De viver o plano original, né? De Deus, segundo a Bíblia, né? Sim. O Papa Bento XVI, ele nos ensina que na Bíblia, principalmente no Antigo Testamento, a gente encontra passagens eticamente contraditórias, caducas, obsoletas e ultrapassadas, que devem ser colocadas no seu contexto, trazendo para a nossa realidade, levando em conta os progressos realizados na ética, na moral, aspirando sempre à paz universal, na ciência e na técnica. Então, ali nós vamos encontrar outras barbaridades na Bíblia, além do sacrifício de animais. Vamos encontrar a escravidão, vamos encontrar a poligamia. Né? Abraão não tinha filho com Sara, então ele podia pegar a escrava Agar e ter filho com ela. Nós vamos encontrar a guerra, a violência. Vamos encontrar sacrifícios humanos. E aí? Porque está na Bíblia, então vale. Né? Tem que ver que a espiritualidade ela é um processo de revelação gradual. Então, lá, quando havia os sacrifícios de animais, havia sacrifícios humanos, né? Tanto que Abraão ia sacrificar o filho Isaac. Né? Aí, na hora, apareceu um cordeiro ali. Ali já era uma transição de sacrifícios humanos para animais. E aquele cordeiro já é uma prefiguração de Jesus, o Cordeiro de Deus. Aí em Jesus, todo o sacrifício foi abolido, porque ele assumiu a condição do Cordeiro e morreu na cruz para que nenhum outro sacrifício mais fosse realizado. Esse sacrifício de animais do Antigo Testamento foi superado pelo Novo Testamento no capítulo 10 da Carta aos Hebreus. Quem quiser lá, está lá bem claro, diversas vezes. Né? Então, tem que entender esse processo, sabe, de evolução, de progressão da revelação na Bíblia. Jesus nasceu entre os animais. Isso já quer dizer muita coisa. Depois, Jesus expulsou os vendilhões do templo. Não porque vendiam paçoquinha, mas porque vendiam animais. E isso causou a fúria em Jesus. Uma fúria no direito dele. Não agrediu ninguém.
Só derrubou as mesas, né, derrubou as moedas e soltou os animais, que estavam amarrados e presos. E no fim morreu, para que nenhum sacrifício mais fosse realizado. Aliás, tem o sacrifício da cruz, mas é um sacrifício hoje que nós renovamos na missa, no pão e no vinho, que são o corpo e sangue de Jesus. Mas de maneira, um sacrifício que nós dizemos na teologia, incruento, ou seja, sem crueldade, sem sofrimento. Não tem sangue inocente. A aparência é de pão, o gosto é de pão, de vinho, mas, né, pelas palavras do sacerdote, se torna o corpo e sangue de Jesus. Aí é algo que é da alçada da metafísica, tá além da física. É uma realidade espiritual. É o corpo e sangue de Jesus, mas nas espécies do pão e do vinho. Trigo e uva, 2 vegetais, que não tem sangue, que não tem cérebro, que não tem olho, que não tem sistema nervoso, enfim, que não tem coração. Só agora para a gente terminar, que tá quase na hora tá quase na hora do pessoal se confessar. Qual conselho o senhor daria para os cristãos que querem alinhar a alimentação com esses valores religiosos? Eu sugiro, assim, aos católicos, aos cristãos, eu tenho muitos amigos no espiritismo, são os que mais apoiam o meu trabalho. Então, primeiro, conhecer a vida de santos. São Francisco de Assis, São Bento, Santa Teresa de Calcutá, São Felipe Neri, São Francisco de Paula, São Martinho de Lima, todos veganos, todos santos, que viviam no veganismo, né, uma vivência do reino de Deus, de uma vida mais evoluída, mais perfeita. Aí vão pesquisar sobre, eu digo aqui, os católicos, né, mas assim, os documentos da igreja não é só para os católicos, é para todo mundo. O legado do Papa Bento XVI, os seus ensinamentos sobre a interpretação da Bíblia, as encíclicas do Papa Francisco, principalmente Laudato Si, a exortação apostólica Laudate Deum e também a Fratelli Tutti, né? Somos todos irmãos. E a história, perpassar a Bíblia, né? Quando Deus criou o mundo, 6 dias, os animais estavam na criação. Quando Deus precisou restaurar o mundo na Arca de Noé, quem estava ali? Os animais também. Até por isso essa história é tão linda e cativa tantas crianças. O mundo restaurado, profetizado por Isaías, em capítulo 11, 65, diz: o lobo e o cordeiro pastarão na mesma relva, a vaca e o urso pastarão juntos. A criança brincará na toca da serpente, porque a humanidade será repleta da ciência do Senhor, e não se fará mais mal nenhum em nenhum canto da terra. Profetizando um mundo vegano. Jesus nasceu entre os animais. Jesus expulsou os vendilhões do templo. Jesus morre na cruz para que nenhum sacrifício mais fosse realizado. São Paulo diz em Romanos 8, 18 a 23, a criação geme como em dores de parto, até que ela seja libertada da escravidão daquele que a sujeitou. Também ela participa da restauração do universo. Toda a criação, aí o universo. E lá no Apocalipse, o cordeiro que vai julgar as nações. Não é um rei, não é um presidente, não é um príncipe, não é um general. É um cordeiro. E ali estarão representadas as nações por um ser humano, por uma águia, por um touro e por um leão. Ou seja, uma comunhão ecológica. Eu acho que essas são pistas, né? E pesquisar. E vai no mercado, encontra ali produto vegano, carne vegetal, faz o seu churrasco vegano, continua com as festas, continua celebrando a Páscoa, continua celebrando o Natal, mas compre uma ceia vegana. Compra da ASEAMA de São Paulo, Associação Espírita da Sandra Calado, que faz ceias maravilhosas, chocolates maravilhosos. É o caminho, então, né, padre? Buscar posso ficar aqui horas falando. Mas o pessoal tem que se confessar. Então, padre, agradeço muito pela presença. Foi maravilhoso o papo. Acho que o pessoal gostou muito aqui pelos comentários, deu para perceber. Muito obrigada. Obrigada, Thaís, por ter tornado esse papo acessível para mais gente. Obrigada, padre. Boa confissão, boa Páscoa para todo mundo. Tchau, tchau. Posso divulgar os livros? Claro, por favor. Leiam os livros do padre. Compre comigo mesmo.
vou dar. Esse aqui, o primeiro volume, que tem um porco na capa, é do Gênesis até o livro dos Provérbios, 60 capítulos. Esse aqui é 42, com a postagem inclusa. E tem o segundo, né, que é um bezerro na capa. Ele é quase o dobro, 60 capítulos também, que é do livro do Eclesiástico, da Sabedoria até o Eclesiastes. Esse aqui é R$55, com postagem inclusa. Os dois juntos, que eu sugiro, né, quem não tem primeiro, os dois é R$90. Eu envio pelo correio. Só procurar e logo vai vir no Instagram, né? Instagram. E logo eu vou lançar o kit do devocional vegano. Com o meu logotipo aqui, né? Com o meu logotipo, com a capelinha de São Francisco de Assis, com a fita vai ser verde, com a medalhinha de São Francisco, proteja meus animais, a caneta ecológica, a água benta, mais um tercinho para rezar pelos animais e um livro devocionário de 100 páginas que está sendo publicado, que aqui é só uma simulação. Mas ela tem a capa de São Francisco. Então é isso. Vou ter que ir lá atender as confissões. Vai lá, Mas, padre. muito Obrigada obrigado mesmo, viu? Uma boa noite para você. Boa noite, Thaís. Obrigada. Até a próxima, gente. Tchau, tchau. Boa noite. Paz e bem. Tchau, boa noite.